Jovem Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a promotora de justiça, Alexandra Boerli, e a gente vai estar trazendo a temática, né, principalmente em relação àquelas pessoas que vivem em situação de rua, aquela população de rua que vive em vulnerabilidade social aqui na nossa capital. Doutora Alexandra, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite. Assim, ter esse espaço, né, para esclarecer a população e conversar um pouco com a população sobre o direito das pessoas, né, vulnerabilizadas é importantíssimo. Então, eu agradeço muito esse espaço. A gente que agradece, doutora Alexandra, pela presença, né? E a gente está batendo nessa tecla já há algumas semanas aqui no Jornal da Manhã, principalmente para tentar esclarecer a população, aos macionenses de um modo geral, que não existe a questão do morador de rua, né? Ninguém quer morar na rua, ninguém quer morar num relento, embaixo de uma marquise, embaixo de uma banca de revista ali na orla. As pessoas, elas estão em situação de rua por algum problema social, familiar, de ordem econômica, enfim. Doutora, esse levantamento que vocês têm realizado no Ministério Público, a Defensoria Pública também, como tem analisado essas questões aqui em Maceió, quem são prioritariamente essas pessoas que estão na rua na nossa capital e como, de fato, na prática, ajudá-las a saírem desta condição? Veja, a situação de rua, né, assim, João, você explicou de uma forma bem precisa, né? A gente tem que entender o que é estar numa situação de rua. Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é assim: você imagina, você tem ao seu redor, mesmo que você não tenha filhos, você tem sobrinhos, filhos de amigos, crianças. Aí a primeira pergunta que eu faço é: o que faria uma criança, dessas que você conhece, preferir estar na rua do que em casa? Então, a primeira pergunta que eu faço. Ou um adolescente preferir estar na rua do que em casa? Então, a nossa primeira omissão é na proteção da infância e da juventude. Nós falhamos enquanto sociedade quando não percebemos, não denunciamos, não cuidamos das violências que acontecem no ambiente doméstico. O ambiente doméstico é o ambiente mais inseguro para as crianças e para os adolescentes no mundo inteiro. Não é privilégio de Maceió. A ONU estabelece como o principal ambiente para criança e adolescente, o mais seguro, a escola. Aí nós vimos para uma segunda pergunta. E as crianças que não têm escola? Nós hoje temos um déficit na escola, né, no município de Maceió, tanto na escola de educação infantil, a gente fala tanto em proteção da primeira infância, né, mas a gente tem um déficit tanto nas creches, como nas escolas de educação infantil e como em todas as vagas. Esse déficit vai diminuindo à medida que as crianças e adolescentes vão crescendo. Então, a gente tem uma segunda falha enquanto sociedade, enquanto poder público com essas crianças. A gente não as protege dentro de casa e a gente não oferece a elas um ambiente seguro, que é a escola. Bom, qual é essa alternativa para ela? Vou para a rua. Quando ela está na rua, a gente tem a nossa terceira falha com elas. A gente não as enxerga, né? A gente diz: essa menina devia estar na escola, essa menina devia estar não sei aonde. Menino de rua, menino de rua. Pronto, né? Que a gente chamava de trombadinha no meu tempo antigo, né? Então, assim, o que é que esses meninos estão fazendo na rua? A gente não consegue olhar com empatia, porque é óbvio, se você conseguir pensar num espaço de rua como um espaço de violência, de violências mil, né? A violência mais sutil é a violência da omissão, é não ter. Mas ainda tem a violência real, que é lidar com as violências físicas, psicológicas de estar na rua, né? A violência mesmo, essa que a gente conhece pelo nome de violência. As crianças apanham, as crianças são estupradas, as crianças são agredidas de todas as formas. Então, elas passam, para conseguirem sobreviver, a usar de dois mecanismos. Um é a agressividade reativa. Eu reajo a você. Então, eu não olho mais para você com empatia, porque eu não posso olhar para você com empatia, porque vai me doer o seu olhar de raiva. Então, eu me protejo. Quando a gente está brigado, abusado, com o irmão,
Na irmã é que a gente exercia nossos lados mais sombrios com os irmãos, né? Com o irmão, quando a gente está abusado, a gente não é cruel, né? Quem disser que nunca foi cruel com o irmão está mentindo. É bom avaliar para ver, né? É o que eu digo. Então, assim, você é cruel, né? Então você reage com crueldade, como forma de proteção e como forma de aprendizado. Muito bem. E aí você vai crescendo nesse espaço. A segunda forma de proteção é o entorpecente. Enquanto alguns usam para anestesiar tudo isso, né? Enquanto a gente, quando termina um dia exaustivo, pega uma tacinha de vinho, toma um chopp, uma cachaçinha, um Rivotril. O que é que esses meninos vão fazer? Logo desde cedo, comprometer o sistema nervoso com o entorpecente mais barato e mais cruel que existe. É a cola, é o crack. Isso, a cola e o crack. Porque é o que permite passar a fome e o que permite passar a dor. Tem um dentista do consultório na rua que me disse uma vez que, atendendo os pacientes, chegou uma pessoa em situação de rua gritando, assim, e se contorcendo de dor. Ele pediu licença às pessoas que estavam na fila e disse: eu vou passar essa pessoa na frente. Passou, tratou. Quando essa pessoa foi atendida, disse assim para ele, disse: olha, o senhor agora acabou de evitar um assalto, porque eu não estava mais aguentando, eu precisava de crack para passar a dor do dente. Se o senhor não me atendesse, eu ia assaltar o primeiro que passasse na porta, porque eu não estava mais suportando de dor. E eu estou sem usar, eu estou tentando ficar sem usar, mas eu não estava mais aguentando, está doendo demais. Então, uma obturação num dentista resolveu uma situação. Evitou uma é para a gente conseguir entender crime. o que é a segurança pública. Então, assim, uma pessoa não está na rua porque quer. Aí essa pessoa que já desenvolveu essa dependência química, como ela sai da rua? Essa pessoa que tem, como a gente identificou em Maceió, 3, 4 gerações de uma família morando na rua. As pessoas que nunca viveram num teto. Lá. Como é que elas saem da rua? É simples? Não. Aí você tem uma gama de políticas públicas que já existem, porque não sou eu que estou pensando nisso, não sou eu que estou inventando a roda. É só aplicabilidade, doutora. Isso. E aí você tem uma gama de políticas públicas voltadas para isso, para atrair essas pessoas. Então eu preciso de qualidade na escola, eu preciso de qualidade na rede de atendimento psicossocial, saúde mental. Então nós temos em Maceió um único CAPS-AD. Nós temos que ter a referência é 1 para cada 100 mil habitantes. Nós teríamos que ter 5, temos 1. Por melhor que seja o atendimento nesse CAPS-AD, ele vai dar conta? Não. Aí a gente tem que ter, além disso, CAPS é Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Droga. Aí nós temos também os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Vamos fazer a terapia, conversar com o psiquiatra, não necessariamente as pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas. Aí a gente tem os CAPS, só 3. E esses 3, para atender as pessoas todas de Maceió. Além disso, os acolhidos, porque aí tem as pessoas em situação de rua que não dão conta, mesmo com o entorpecimento, da violência da rua, ou que estão mais recente em situação de vulnerabilidade econômica e aí procuram os acolhimentos, não vão para a rua efetivamente, então vão para os acolhimentos. Eu preciso de um acompanhamento psicossocial dessas pessoas, para que junto com a assistência social a gente faça um acolhimento emocional e afetivo para a reconstrução dessas famílias. Então vocês imaginem hoje perdeu o emprego e não ganhou R$1. Como é que você paga a sua conta? Exatamente. Como é que você vive? Ou seja, é uma política de negligência desde o início Desde lá da sempre. base. Nossa. Desde casa, da isso. criança, adolescente e até o fim da vida dessas pessoas. E eu digo negligência enquanto sociedade, porque somos nós que não conseguimos ver a dimensão do problema e somos nós que ocupamos os cargos públicos, não é? Não somos? Claro. Somos nós, né? A Câmara de Vereadores não é composta por pessoas que não pertencem à sociedade. O Poder Executivo não é composto por pessoas que não pertencem à sociedade. Então, a necessidade da gente, enquanto sociedade, E aí, doutora? perceber e mudar o discurso é que vai refletir na política. E aí, doutora Alexandra Boerli, eu quero, assim, qual o papel do Ministério Público nessas provocações? É ingressar com ação civil pública? É um TAC junto à Prefeitura, à gestão municipal?
como o Ministério Público vai agir diante dessa situação que está posta na nossa cidade? Então, isso é muito interessante. É uma pergunta muito importante. Assim, a primeira coisa é isso. Isso é um problema histórico, mas eu não vou resolver com a sociedade histórica nem com os políticos históricos. Eu vou resolver com a sociedade atual, com os representantes da sociedade atuais. É um problema tão complexo que nos juntamos, como você já disse, Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Uma força-tarefa. Uma força-tarefa. Enquanto a gente fala, não fala mais como uma instituição só. Qualquer um de nós fala em nome dos 4, porque nós estamos, das 4 instituições, porque nós estamos no esforço hercúleo para resolver da forma mais suave possível e mais rápida possível essa questão, que não é uma questão simples. Então, nós temos tentado dialogar, nós temos feito várias recomendações, entramos com algumas ações, tá certo? Mas, neste momento, o nosso principal foco é o projeto de lei orçamentária que foi remetido pelo Poder Executivo para a Câmara de Vereadores como modelo de política que pretende implementar em 2025. Esse nos preocupa muito. E esse, nós, enquanto instituições sozinhos, não temos força. Ou seja, a aprovação da lei orçamentária anual da LOA é o que vai dizer onde será a prioridade da gestão municipal no próximo ano. Então, é bom que a sociedade tenha esse entendimento. É a mesma coisa de você tem lá, você recebe seu salário, você recebe R$1.000 por mês. Qual é a sua prioridade? É comer? É ir para o show? É botar combustível no seu carro? É pagar a escola do seu filho? Ou seja, você tem lá o seu recurso. É a mesma coisa no município, na gestão. Você tem o seu dinheiro e aí a sua lei orçamentária anual, ela vai designar para onde vai os recursos públicos. Ou seja, a capital de Maceió tem uma lacuna visível em relação ao que está sendo proposto para o exercício de 2025, não é isso, doutora? Isso, e assim, é importante se entender que houve uma redução na receita. Houve, sem dúvida, mas eu escolho onde eu vou fazer essa redução no meu orçamento. Claro. Eu não vou, vamos dizer, seu salário diminuiu hoje R$100. Você vai escolher de onde você vai tirar esses R$100. Você vai tirar esses R$100 da cachaça do final de semana ou da comida do dia a dia? Exato. Então, é essa pergunta que a gente tem que se fazer. E o que nos espantou bastante nas análises foi, por exemplo, na assistência social, todas as políticas voltadas para a pessoa com deficiência diminuíram o valor. Então, isso significa, o que é que eu estou dizendo às pessoas com deficiência de Maceió? Você não é prioridade. Pronto. Todas as políticas reduziram o valor. Em relação às pessoas em situação de rua, por exemplo, teve aumento na implementação de um acolhimento, tá? Então, vai ser implementado um acolhimento, vai criar um novo acolhimento. Mas houve redução das políticas de manutenção. Então, o que já existia não vai ter a mesma atenção. Vai ter uma, vamos dizer, entre aspas, assim, uma novidade, né, nesse tipo de acolhimento, mas o que já existia não vai ter essa atenção. Então, a gente tem também políticas que são fortalecimento de vínculos. O que é que essas políticas fazem? Nos CRAs e nos CREAs, vão trabalhar as famílias para evitar a ruptura do vínculo familiar. Essas rubricas também tiveram redução. Então, assim, eu crio um equipamento, mais um abrigo, que eu não sei se, eu não consigo avaliar agora se esse equipamento vai ter a quantidade de vagas necessárias e suficientes. Nós não temos um censo, né? Havia uma promessa da prefeitura de fazer até o final do ano. A secretaria informou, a Secretaria da Assistência, que não ia conseguir realizar esse diagnóstico, porque houve um problema no chamamento público, a questão de recursos. Está decidindo se vai contratar alguém ou vai fazer própria. No orçamento, eu não identifiquei rubrica específica para isso, então estou imaginando que eles decidiram fazer eles mesmos, mas assim, sem um diagnóstico de quantas pessoas eu tenho em situação de rua. Como é que eu vou fazer esse planejamento adequado? Eu estou falando nas pessoas em situação de rua porque a gente tem comumente ouvido que é um grande problema para as praias, né, de Maceió, para o turismo de Maceió.
E a gente fica querendo resolver esse problema da forma mais simples, que é sumir com essas pessoas. Sim. Né? Tirar dessa parte onde todo mundo vê, né? Principalmente as pessoas de fora, né? Quem vem, os turistas, para ver a Maceió muito bonita, muito bem ornamentada, bem instagramável, mas essas pessoas elas vão sendo afastadas cada vez mais. Então, esse afastamento, esse isolamento, ele deixa ser somente social também, né? E ele vem sendo também de forma física, de forma concreta, porque eles vão ficando cada vez mais na margem mesmo da cidade, né, doutora? Isso não só é ilegal, né, é inconstitucional, como existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo essa remoção. Então é preciso que se entenda que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto poder público, realizar a retirada, né, a recolocação, a reinserção social dessas pessoas com a responsabilidade que a lei nos obriga. Né? Eu não posso, por exemplo, um dos serviços que faz essa abordagem às pessoas em situação de rua, explica às pessoas em situação de rua que existem equipamentos sociais, que existem isso, que existe aquilo, chama serviço de abordagem social. Esse serviço também teve seu orçamento para 2025 reduzido. E aí, qual é o próximo passo, então, né? Porque ainda vai ser votado esse orçamento, né? Está na Câmara, está para análise e ainda vai ser votado. Então, na prática, assim, qual é a solução para isso? Como é que se chega a essa discussão? Tem tempo de fazer alguma alteração nesse orçamento? Assim, para o nosso ouvinte entender como é que isso funciona mesmo nessa questão de protocolo, de vontade né? política. Ontem a gente conversou, Ministério Público e Defensoria, conversamos com a Procuradoria-Geral do município, que hoje se reuniria com os secretários, iria ver qual era a outra possibilidade. Nós fizemos um ofício, que será publicado no Diário Oficial, e eu já disponibilizei para vocês, que será remetido para todos os vereadores, onde a gente aponta essa redução, que é uma redução inconstitucional. Existe um princípio constitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que chama vedação do retrocesso. Vedação do retrocesso significa eu não posso voltar atrás no que eu avanço em direitos fundamentais. Então, como essas políticas que foram reduzidas, e eu não estou reclamando das políticas que receberam aumento, todas elas são necessárias, certo? Mas eu preciso escolher que aumentos eu vou dar, já que eu preciso reduzir. Quem aumenta e quem diminui. Só para vocês terem ideia, a Secretaria a SEMUC, que é Cidadania, Mulher e Cidadania, que lida com a questão da igualdade racial, que lida com a questão LGBTQIAPN+, e que lida com as mulheres, teve um orçamento total de R$ 3.612.748. Isso para a previsão, tá? Isso não é ainda efetivo. Isso é o que está proposto como política para 2024. Ao passo que para as festas de Maceió tem mais de 24 milhões. É uma disparidade muito grande. Assim, e fica bem... Isso significa que as festas não são importantes? Não, as festas são importantes. Mas são prioridades, doutora. Exato. Aí, minimamente um equilíbrio nesses valores. Exatamente. Né? Assim, e fica bem claro qual a prioridade da gestão municipal. Algo que a gente tem batido na tecla aqui ao longo dos anos, tanto quando estávamos à frente do Jornal da Mix, quando estávamos na CBN, agora na Jovem Pan, é tratar a gestão, é tratar a coisa pública, é tratar o erário com a devida responsabilidade. É esse o papel da comunicação, dessa caixa de ressonância da sociedade, que é a imprensa. É tratar a coisa pública de forma séria. E aqui a gente vai cumprir esse papel dia após dia. Seja o prefeito com 80% de popularidade, 90%, 100%. O que a gente vai estar cobrando aqui é a coisa séria, os atos sérios da gestão municipal, seja ela quem for e seja o gestor que for. Esse é o papel da imprensa. Doutora Alexandra, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, dizer que é um tema muito palpitante, dizer que a reportagem da Folha de Alagoas vai aprofundar essa temática, vai buscar o contato com a senhora novamente para a gente se aprofundar, sobretudo nesses dados. Quero deixar o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão sensíveis, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço muito. Nesse momento,
não existe uma atuação mais importante do que a sociedade compreenda as escolhas, que os vereadores compreendam e possam modificar essas escolhas ou não, aí vai depender de fato das prioridades dos políticos que nós elegemos, não é? Eu estou com muita esperança de que, com esse contato com o Procurador-Geral do município ontem, os secretários possam rever os tetos, né? Possam rever e possam até sinalizar à Câmara a necessidade de mudança de algumas rubricas para que a gente possa enfrentar com seriedade e responsabilidade a exclusão em Maceió. Doutora Alexandra Boerli, promotora de justiça, agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã, agradeço aqui a presença da minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, nosso querido Robson Florentino nas redes sociais, muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte, até amanhã. Você ouviu Jornal